Dinheiro é uma das principais causas de separação entre casais. É um dos temas mais difíceis para um casal navegar. Mas o que é sobre dinheiro torna esse assunto tão delicado? Por que isso mexe tanto com as pessoas? E por que mesmo casais felizes em tantos outros aspectos podem sentir tanta dificuldade em abordar esse assunto? Será que precisa ser assim? Nesse vídeo, a gente vai mergulhar nesse assunto tão polêmico. Eu vou te explicar por que conversas sobre dinheiro tendem a deixar os nervos à flor da pele. A gente vai entender como lidar com um parceiro que tem uma relação com dinheiro muito diferente da nossa e o que você precisa saber para garantir que sua relação não entre nas estatísticas de separação por esse motivo. Fica comigo! Mas antes, olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal, ao nosso cantinho seguro, onde a gente combina psicologia e ciência para melhorar o seu relacionamento. Eu sou Denise Laut, psicóloga especialista em relacionamentos, e nos meus mais de 30 anos de carreira, eu já ajudei centenas de pessoas e casais a melhorarem a sua relação. Vamos falar de coração aberto sobre um dos assuntos mais cabeludos para os casais. Vamos falar sobre dinheiro. Os tipos de conflitos sobre finanças podem ser tão diversos quanto a vida de cada casal, mas existem alguns padrões que costumam se repetir. Que padrões são esses e como eles costumam aparecer? Por que eles são tão prejudiciais? Para ajudar a gente a entender como essas dinâmicas funcionam, vamos explorar um estudo de caso real. Vamos falar sobre a história da Bia e do Pedro, um casal que, como muitos por aí, enfrenta desafios relacionados a finanças no seu relacionamento. Preste atenção e tente reparar nos sentimentos que essa história desperta em você e reflita também com qual dos dois você mais se identifica. A Bia é uma mulher de 34 anos que vive com o Pedro, de 35, há cerca de 6 anos. Ela trabalha em um grande banco, é alegre, falante, cheia de energia. É vaidosa, ama maquiagem, tem vários óculos de sol, adora comprar roupas novas e costuma brincar que ela é a louca dos sapatos. A Bia diz que quer aproveitar a vida, viajar, conhecer novos lugares, experimentar comidas diferentes. Ela costuma dizer que a vida é curta e que amanhã ela pode não estar mais aqui. Mesmo assim, a Bia costuma se assustar quando vê a fatura do cartão de crédito. Mais perto de um orçamento que ela tem é o limite do seu cartão. Enquanto ele não estourar, ela vai gastando. Já o parceiro dela, o Pedro, é mais quietinho, mais reservado. Ele trabalha como freelancer e tem pouco tempo livre para os hobbies dele. Ele é super metódico e tem tudo em planilhas. O que entrou de dinheiro, o que saiu, onde foi aplicado, quanto rendeu. Ele ganha um pouco mais que a Bia, mas é bem mais preocupado com as contas do casal e todo mês ainda se esforça para poupar. O Pedro consegue guardar uns 30% de tudo que ele ganha, mas para isso ele chega a trabalhar mais de 12 horas por dia. Ele paga quase todas as despesas da casa, além das viagens e das atividades de lazer dele e da Bia. Já a Bia paga uma ou outra conta mais barata. O Pedro não fala para a Bia, mas ele fica chateado por ela não participar de forma mais justa das despesas deles. Ele sente que precisa se matar trabalhando para dar conta das despesas dos dois e está sempre muito cansado. Na terapia dele, Pedro costuma dizer que se a Bia gastasse menos e colaborasse mais com as despesas, ele não precisaria trabalhar tanto. E ele não entende como ela não se toca sobre isso. A Bia também tem suas queixas sobre o Pedro. Ela entra escondida em casa para o Pedro não ver as sacolas de compras dela, porque ele sempre faz algum comentário que faz com que ela se sinta mal. Ele diz coisas como: mais compras, Bia, teu armário está lotado. Ou, mais sapatos, a gente já nem tem espaço suficiente para guardar aqueles que você já tem. Tem sempre um comentário, sempre uma alfinetada, e a Bia detesta isso. Para ela, o dinheiro é dela, portanto ela deveria poder gastar como ela quiser. Mas a Bia também não fala isso para o Pedro. A comunicação dos dois acaba acontecendo nas entrelinhas, na forma de indiretas ou mesmo de alfinetadas. Pedro esperava que a Bia percebesse que ela também é responsável por aquelas contas, mas ele não conseguia conversar de uma forma mais madura e direta sobre isso com ela. Ele reclamava por outros caminhos, por exemplo, mencionando que ele andava trabalhando demais, que ele estava muito cansado, e a Bia respondia fazendo uma comidinha que ele gostasse, assumindo mais as tarefas da casa, procurando filmes divertidos para os dois relaxarem juntos. Ela tentava diminuir a pressão sobre ele do jeito que ela achava legal e amoroso, do jeitinho dela, mas ela realmente não entendia que a ajuda que ele queria era financeira. Ela não entendia e ele não conseguia dizer com todas as letras. Quando as coisas ficavam realmente muito feias entre eles, rolava de tudo. Tratamento de silêncio, xingamentos, batidas violentas de porta. Ela falava coisas como: você é um chato, controlador, o dinheiro é meu, eu gasto como eu quiser. E ele respondia: você é uma patricinha mimada, parece uma criança na Disney sem limite nenhum. Pelo menos parte dessa história te soa familiar? Talvez você reconheça elementos dessa dinâmica na sua própria relação ou na de pessoas que você conhece. O fato é que esse tipo de funcionamento costuma ser bem comum entre muitos casais. Mas o que está por trás disso? O que explica o comportamento de um e de outro? De onde vem essa dificuldade em conversar sobre isso?
Acho importante a gente começar a nossa reflexão entendendo que cada pessoa traz consigo a sua própria bagagem. Isso inclui suas experiências financeiras e valores familiares. Essas coisas impactam diretamente a forma como a gente vê e lida com o dinheiro. A Bia e o Pedro, por exemplo, eles vêm de famílias muito diferentes. Isso contribui para o abismo que existe entre suas visões sobre finanças. A Bia cresceu em uma família onde o pai ganhava muito bem. Ela frequentava bons restaurantes, viajava com a família para o exterior, comprava roupas de grife. Seus pais eram bem-sucedidos e tinham uma mentalidade de viver o momento, gastando generosamente. Os avós de Bia eram muito ricos, mas morreram cedo, sem conseguir aproveitar a vida. Por isso, seus pais a ensinaram que a vida é curta e que o dinheiro deve ser aproveitado para desfrutar das coisas boas que o mundo oferece, porque nunca se sabe o dia de amanhã. Isso deixou na Bia uma marca profunda e alimentou sua busca constante por prazer e novidade. Por outro lado, o Pedro foi criado em uma família onde a segurança financeira era uma prioridade. Seus pais vieram de origens humildes, trabalhavam duro, guardando cada centavo e investindo na educação sólida para ele e seus irmãos. Eles lutaram muito para comprar uma casa para a família, que foi financiada em 30 anos. Para eles, dinheiro era sinônimo de segurança e tranquilidade, e guardar suas economias era um gesto de responsabilidade e cuidado com a família. Essas influências familiares moldaram as visões da Bia e do Pedro em relação ao dinheiro, assim como as nossas influências moldam as nossas. Enquanto a Bia acreditava que o dinheiro era abundante e deveria ser gasto para trazer alegria e felicidade, o Pedro estava preocupado em garantir o dia a dia e também o futuro do casal. Ele já tinha visto o pai ser demitido algumas vezes e sua família passou por grandes dificuldades nesses momentos. Ele entendia que construir essa segurança para sua família era importante e sinal do seu amor e cuidado também pela Bia. É interessante que a gente perceba que tanto a Bia quanto o Pedro possuem bons motivos para agir como agem. Eles estão seguindo o que aprenderam em casa, seja através de conselhos diretos dos pais ou simplesmente observando como suas famílias lidavam com esse assunto. Você provavelmente se identificou mais com um ou com o outro, dependendo do seu próprio contexto familiar. Mas eu arrisco dizer que você também entende melhor o lado da outra pessoa quando sabe um pouco mais sobre a sua história e sobre sua família. Isso é uma pista importante para a gente pensar em como endereçar esse tipo de conflito. Mas tem uma série de outras questões importantes para a gente considerar, como, por exemplo, os papéis de gênero em cada família. Tanto a Bia quanto o Pedro foram criados em lares onde o homem era o único provedor. Na casa da Bia, o pai era quem ganhava dinheiro, mas ele proporcionava à mãe total liberdade para gastar com o que ela quisesse. Dinheiro nunca foi problema. Já na casa do Pedro, um dos papéis da mãe era fazer com que o dinheiro durasse, espichasse até o final do mês. E para isso acontecer, ela fazia verdadeiros malabarismos. Ela não trazia dinheiro para casa, mas era muito ativa na gestão do orçamento da família. Isso nos ajuda a entender as posturas e as expectativas de um e de outro na relação. A Bia cresceu em um ambiente em que gastar era visto como algo natural e positivo. Já o Pedro foi criado numa família pobre, onde o dinheiro era escasso. A Bia nunca viveu a falta, mas o Pedro vivia isso todos os dias. Para a Bia, o dinheiro simplesmente aparecia. Para o Pedro, ele era conquistado com muito esforço e sacrifício. É difícil imaginar que eles poderiam conviver sem que essas formas tão diferentes de ver o mundo não causassem conflito entre eles. E esse contexto familiar dita não só as nossas ações e comportamentos, mas também a forma como interpretamos o mundo à nossa volta. O Pedro acaba interpretando os gastos da Bia como irresponsabilidade feminina, por exemplo. Já a Bia vê a insistência do Pedro em criticar os seus gastos como uma forma de controle masculino. E enquanto eles estiverem presos no seu próprio ponto de vista, nessa dinâmica de acusações mútuas e vendo um ao outro como o causador do problema, não há como melhorar a situação. Percebeu que temos dois problemas aqui? O problema ponta do iceberg, que é aquele mais aparente, aquele que a gente enxerga, é a dificuldade sobre como lidar com o dinheiro. Mas o que está escondido embaixo da superfície? A conexão frágil do casal, que não consegue se unir para conversar de forma aberta e desarmada sobre esse tema tão delicado. Mas antes de falarmos sobre como a Bia e o Pedro podem trabalhar para melhorar essa situação, vamos mergulhar ainda mais fundo para entender as armadilhas emocionais que são específicas desse assunto. Como falamos no começo do vídeo, dinheiro acaba sendo um dos assuntos mais difíceis para os casais lidarem de forma madura. Existe um motivo para que seja o dinheiro um dos principais motivos de divórcio. É muito importante que a gente entenda o que sobre o dinheiro deixa as pessoas tão desconfortáveis. Por que esse assunto específico é tão difícil de ser conversado? Sejamos sinceros, dinheiro é um assunto delicado em qualquer contexto, não só dentro do contexto do casal. É comum as pessoas experimentarem sentimentos como vergonha ou culpa quando precisam tratar desse assunto com quem quer que seja. Mas por que isso acontece? A resposta dessa pergunta nunca é simples e costuma envolver vários fatores. Um deles é que dinheiro, por definição, está ligado a uma série de emoções profundas dentro da gente, como senso de segurança e estabilidade, senso do próprio valor e autoestima, além do status e da ideia de sucesso ou fracasso que nossa sociedade está acostumada a associar a isso.
Dinheiro é muito mais do que um meio para adquirir bens e serviços. Ele está intrinsecamente ligado à nossa autoimagem e autoestima. Para muitos de nós, reflete como nos vemos e como desejamos ser vistos pelos outros. E essa ligação pode fazer com que o dinheiro seja uma fonte de grande orgulho ou de profunda insegurança. Também é importante que a gente reconheça que o dinheiro frequentemente serve como um termômetro de sucesso na nossa sociedade. Desde muito cedo, somos condicionados a acreditar que riqueza é um indicador de competência, esforço e talvez até de valor moral. Essa visão pode levar a sentimentos de inadequação ou de fracasso se não conseguimos atingir certos marcos financeiros que a sociedade ou nós mesmos estabelecemos. Muitas pessoas se sentem desconfortáveis discutindo suas finanças porque imaginam que isso leve a uma série de julgamentos sobre seu caráter, suas habilidades ou mesmo seu valor como pessoa. Além disso, o dinheiro também pode ser visto como um símbolo de segurança e liberdade. E a falta dele, por outro lado, pode ser percebida como uma restrição, limitando as opções e impondo um senso de que dependemos de outras pessoas. Essa percepção pode ser uma grande fonte de estresse e ansiedade, influenciando como as pessoas se sentem em relação a si mesmas e ao seu futuro. Também temos que lembrar que dinheiro frequentemente serve como um símbolo de poder e controle. Em muitos casais, quem controla o dinheiro pode sentir que tem uma maior autoridade nas decisões, o que pode criar um desequilíbrio de poder que é delicado de manejar. Essa dinâmica pode levar a conflitos, especialmente se um dos parceiros se sente marginalizado ou desvalorizado por contribuir menos financeiramente. Além disso, discutir questões como dívidas acumuladas, prioridades de gastos e planos de longo prazo para aposentadoria ou educação exige um alto nível de vulnerabilidade e transparência. Abrir suas finanças pode ser intimidador, pois expõe as fraquezas pessoais e as divergências do casal de uma maneira que poucos outros assuntos fazem. Portanto, é essencial que os casais desenvolvam uma comunicação clara e aberta sobre suas finanças, estabelecendo um diálogo que permita a ambos expressar suas preocupações, expectativas e planos, sem medo de julgamento. Aprender a falar sobre dinheiro de forma construtiva pode não apenas prevenir conflitos, mas também fortalecer a relação, criando uma base de confiança e suporte mútuo que transcende as questões financeiras. Lembra da historinha da cigarra e da formiga? A cigarra vivia curtindo a vida, despreocupada com o amanhã. Já a formiga praticamente não vivia, só trabalhava e poupava para o inverno rigoroso que chegaria. E aí a gente vê dois extremos de uma régua que não costuma levar os casais para um lugar bom. Quando parece se estabelecer uma dinâmica de cigarra e formiga, onde um se permite gastar e viver despreocupadamente, e o outro trabalha muito porque arca com a maior parte das despesas e entende que é preciso poupar para o futuro, costumam estar presentes ressentimentos acumulados nos dois. Essas divergências podem afetar diretamente a autoestima e o senso de valor de cada parceiro, especialmente se houver dificuldade para chegar a um acordo sobre questões financeiras importantes, como viver dentro de um orçamento, economizar para o futuro ou gerenciar dívidas. Isso tudo significa que as discussões sobre esse assunto podem ser intensas, explosivas e muito pessoais, mais do que com a maioria dos outros assuntos. Na verdade, esse tema costuma ser tão espinhoso que muitas pessoas acabam evitando completamente o assunto. Mas não falar sobre os problemas só os agrava, vira uma panela de pressão. Como sair disso? Afinal, o dinheiro é só um dos exemplos mais comuns em que essa dinâmica acontece. Mas essa tendência a antagonizar o parceiro aparece de várias formas em vários outros assuntos diferentes. Muitas vezes, a nossa tendência natural é identificar um culpado e tentar simplificar a situação com algo como preto ou branco, certo ou errado. Essa lente de ver tudo em termos de certo e errado nos leva a focar apenas na superfície dos problemas, ignorando as causas que estão submersas, tudo aquilo que não sabemos ou não enxergamos. Ao fazermos isso, abrimos mão da oportunidade de resolver os problemas de maneira eficaz e acabamos presos em um ciclo contínuo de brigas e discussões. Entramos na dinâmica nociva do perseguidor e do perseguido. Mas vamos por partes. Você conseguiu perceber onde está o erro do Pedro? Sim, do Pedro. Afinal, ele também tem uma parcela de contribuição sobre o problema, ainda que nesse caso isso talvez seja menos óbvio. Ele não consegue comunicar o que ele realmente precisa e como ele se sente. Ele não sabe explicar o quanto essa situação deixa ele magoado e o quanto ele fica triste por se sentir desconsiderado. Difícil, né? No começo pode parecer que a Bia é essa noção, a que gasta demais, a egoísta, aquela que só pensa nela. Talvez você se identifique muito com o Pedro e com a razão por trás do comportamento dele. Tendemos mesmo a tomar lados, e quando fazemos isso, falamos de nós, falamos da nossa história. Mas talvez, se você viveu uma infância com dinheiro sobrando, ao ouvir essa história, você compreenda melhor o comportamento da Bia.
Mas até que a Bia entenda que o dinheiro não é mais abundante como era na casa dos pais dela, ela vai se sentir controlada e limitada no que acredita ser o seu direito de gastar. Para ela, o homem da casa sempre foi a pessoa que gera o dinheiro. E é assim que ela vê o Pedro. Falta o quê? Conversa de qualidade. Sim, o óbvio também precisa ser dito. Tanto para Bia quanto para o Pedro, dinheiro tem um significado forte, que traz à tona sentimentos e sensações bastante intensos. Ambos se incomodam profundamente com a postura um do outro, ainda que por motivos bem diferentes. Como sempre falamos aqui no canal, o melhor antídoto para situações como essa é aquele nosso velho e conhecido, a escutativa. Talvez ainda mais importante do que aprenderem a expressar o que sentem de forma aberta e transparente, a transformação mais poderosa que Pedro e a Bia podem fazer é aprenderem a se colocar no lugar um do outro e tentarem entender de verdade como a outra pessoa se sente e de onde vêm aqueles sentimentos. Algo muito poderoso seria ambos sentarem para uma conversa franca, com o objetivo sincero de entender o que está por trás das ações do outro. Imagine se os dois conseguirem compartilhar de forma aberta e honesta o contexto familiar de cada um. Se a Bia realmente entendesse tudo pelo que o Pedro teve que passar, será que ela continuaria agindo da mesma forma? E se o Pedro realmente se conectasse com esse medo da Bia de passar a vida trabalhando sem nunca conseguir aproveitar e usufruir dos frutos do seu trabalho, será que ele mudaria a sua reação ao vê-la chegar em casa feliz com uma compra que ela amou? A gente fala muito sobre a importância de uma conexão de qualidade aqui no canal e é disso que estamos falando. Se a gente dedica tempo e energia necessários para entender realmente o que está por trás do comportamento do outro, qualquer conversa que surja a partir disso terá um tom completamente diferente. É muito poderoso conseguir virar essa chave dentro da gente e parar de procurar o certo e o errado, para tentar realmente entender o que pode estar por trás das diferenças de postura e de opinião. É claro que ainda precisa acontecer a conversa difícil, onde ambos reconhecem o que cada um vai precisar mudar para melhorar a situação, e vai ser sempre um trabalho conjunto. Mas essa conversa, apoiada em uma base de empatia e compreensão, é infinitamente mais leve e mais produtiva. E é por isso que a gente sempre fala sobre transformar conflitos em conexão. Esses momentos de divergência são oportunidades muito ricas para um casal se conhecer cada vez melhor e fazer esse esforço consciente para se colocar no lugar um do outro. Superar esses desafios emocionais requer uma comunicação aberta, empática e construtiva sobre dinheiro no relacionamento. Isso envolve reconhecer e validar os sentimentos um do outro, cultivar uma atmosfera de confiança e respeito mútuo e trabalhar juntos para desenvolver habilidades de gestão financeira e tomar decisões financeiras conjuntas. Ao fazer isso, os casais podem fortalecer não apenas a sua segurança financeira, mas também sua conexão emocional e intimidade no relacionamento. Minha amiga, um parceiro acusar o outro porque gasta demais, ou um acusar o outro porque ele controla demais, só vai gerar ressentimento e afastamento entre o casal. Quem é que quer ficar pertinho de alguém que está sempre te julgando e te acusando? Quem é que quer ficar juntinho de alguém quando está se sentindo explorado, que aquela pessoa não tem um pingo de consideração? Quando a gente fala de dinheiro, essa troca de acusações gera o ciclo culpando e se ressentindo. E vai funcionar como um cachorrinho que tenta pegar o próprio rabo. Vocês vão andar em círculos atrás do próprio rabo, exaustos, desgastados e sem ir para lugar algum, ou pelo menos para nenhum lugar bom. Lembra da historinha da cigarra e da formiga? A vida não pode ser só trabalhar e poupar sem aproveitar e curtir. Mas também não tem como viver sem economizar e ter reservas para emergências e projetos futuros. Não tem como viver gastando tudo que se ganha todos os meses. A cigarra e a formiga têm muito a aprender uma com a outra. Nenhuma das duas tem a verdade absoluta dentro de si. E os casais que estão na dinâmica da cigarra e da formiga precisam fazer o dever de casa, o mesmo que todos os temas cabeludos exigem. Muito diálogo, disposição para ouvir e abertura para entender o ponto de vista do outro, além de esforço sincero para encontrar e construir um caminho que funcione para ambos. Comece endereçando o elefante no meio da sala. Fale sobre o problema, mas para entender e tentar resolver sem ataques ou acusações. Deixe isso claro ao convidar seu parceiro ou parceira para conversar. Explique que você gostaria que ambos sentassem juntos para falarem sobre planejamento financeiro e para definir juntos as melhores formas de lidar com as despesas do casal e administrar o dinheiro. Você pode começar com algo como: amor, tenho me sentido preocupada com as nossas finanças, vamos marcar um tempinho de à noite para falar sobre isso? Pronto, tirou o elefante do meio da sala. Eu sei que não é fácil, tem sempre um lado da gente que quer evitar ao máximo qualquer conversa que possa ser difícil, que possa fazer a gente confrontar sentimentos desconfortáveis. Mas acredite, ignorar o problema é uma das apostas mais arriscadas que você pode fazer. É muito mais seguro enfrentar esse desconforto de frente e fazer o seu melhor para conversar sobre a situação com maturidade e empatia. Talvez você não se entenda com o seu parceiro na primeira conversa, mas não desista. Pense que você está desenvolvendo uma habilidade super importante e eventuais conversas difíceis tendem a se tornar cada vez mais fáceis no futuro. Você consegue!
Esse vídeo vai ficando por aqui. Se esse conteúdo foi útil para você de alguma forma, por favor, deixe seu like aqui embaixo. É de graça, não custa nada e faz uma diferença enorme para a gente. Eu também te convido a se inscrever aqui no canal e vir fazer parte da nossa comunidade. Toda terça tem um vídeo novo onde a gente discute assuntos importantes para te ajudar a usar psicologia e ciência para melhorar o seu relacionamento. E não se esqueça de ativar o sininho para sempre assistir os vídeos fresquinhos, recém-saídos do forno. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Beijo para você e até lá!